Olá pessoal, aqui é a professora Andriele novamente. Nós vamos continuar a correção e a explicação da aula de hoje também. Ao mesmo tempo que nós corrigimos, nós revisamos esse conteúdo. Página 151. Então, aqui na página 151, nós tínhamos uma história, né? O legado de Bhaskara. A aula passada eu passei para vocês a história de Bhaskara. Para quem não assistiu, assista lá, que é bem interessante, muitas curiosidades. E agora aqui nós vamos traduzir esse texto na linguagem da linguagem algébrica para a nossa própria linguagem. A gente fala língua materna, no caso. Então, vamos lá. 5 vezes x, como é que eu escrevo? Multiplicando por 5. 5 vezes x dividido por 4. Então, eu pego o produto que foi dessa multiplicação dividido por 4. Só estamos traduzindo o que já foi feito, tá? 5x dividido por 4 mais 5. O que a gente escreve que foi feito após essa equaçãozinha aqui? Acrescentamos 5 unidades ao quociente. Quociente é a divisão. E agora, copiando a mesma equação, multiplicando o resultado por si mesmo, ou seja, foi elevado ao quadrado. Depois, copiamos de novo e aí tem a raiz. Você só explica o que foi feito depois de extrair a raiz quadrada. Então, foi colocado uma raiz quadrada. Você pode escrever na tua linguagem, não tem problema nenhum, tá? O que nós queremos é observar essa questão. Chegou aqui, copiou exatamente igual e acrescentou 9 unidades. Na linha de baixo, estava exatamente igual, porém, dividiu por 3. E na próxima linha, nós copiamos a equação e colocou um sinal igual ao x. O que é o x? É o próprio número. Então, a gente só dá o próprio número, que no caso é o x. Aí, aqui está pedindo para resolver a equação na letra B, tá? Então, a gente vai começar cortando aqui, ó. Deixa eu pegar um lápis, uma caneta colorida aqui, só um pouquinho. Explicar essa questão aqui no meu livro mesmo. Eu tenho uma raiz, eu tenho uma potência. Nós já vimos isso na propriedade das potências. Então, o que acontece? Uma raiz ao quadrado e um número elevado ao quadrado. Nós cortamos, porque vai dar na mesma coisa. Eu posso elevar esse número ao quadrado e na hora de tirar a raiz vai retornar para ele mesmo, ó. Por exemplo, eu tenho raiz de, sei lá, 5 ao quadrado, vou colocar aqui, e é raiz quadrada. Então, se você falar, não, mas eu quero resolver. Então, vamos lá. Poderia só cortar e o resultado ia dar 5, ou poderia resolver. 5 vezes 5 dá 25. Quanto que é a raiz de 25? 5. Então, de qualquer forma, chega no mesmo resultado. Claro que eu peguei um outro exemplo mais simples para explicar o que acontece nessa questão, tá bom? Então, aqui, cortou, escreve novamente 5x sobre 4 mais 5. Não vai mais ter esse parênteses, porque a gente já resolveu, e coloca o mais 9 aqui. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que somar esses dois, 5 com 9, vai dar 14, né? E aí, nós vamos tirar um mínimo, tá? Vai colocar aqui 14, e embaixo não tem nada, coloca 1. Tira mínimo, porque é uma adição. Quando eu tenho uma adição de frações, no caso, eu tenho 5x sobre 4, que é um x, tá? E aí, eu tenho que somar com 14. Não tem como eu somar se eu não tirar um mínimo. Então, eu coloco 1 embaixo para tirar o mínimo. Tirando o mínimo, vai dar 4. Aí, faz a divisão. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 5x, 5x. Aí, faz lá. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes, agora, 4 vezes 14 vai dar 56, né? Mais 56. Aqui. Então, por enquanto, a gente deixa dessa forma, tá? Essa é a parte de cima. Agora, tudo isso daqui dividido por 3. Então, vamos lá. O que acontece na divisão? A divisão de frações nada mais é... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. De novo. 5x mais 56 sobre 4. E eu vou colocar a divisão aqui do lado, tá? Dividido por 3. A divisão nada mais é que uma multiplicação cruzada. Então, o que nós fazemos? Embaixo desse 3, ó, eu só abri a conta. Então, ela estava reta, eu coloquei na horizontal. Esse pedaço de um lado, que é aqui, e o denominador do outro lado, tá? E dividido, ó, o traço de divisão tá aqui. O que eu vou fazer agora? Resolver essa divisão. Mas, para lembrar, vamos lá. Divisão de frações nada mais é que uma multiplicação, só que eu inverto um dos termos. Eu escrevo de novo esse, inverto aqui. Então, vai ficar lá 5x mais 56
sobre 4, multiplicado. Então, eu inverto a fração e inverto o sinal pela multiplicação. Por 1/3. Isso daqui, gente, é um conteúdo de operações com frações. Não é um conteúdo novo essa questão de divisão e inversão aqui, tá bom? É como se resolve uma divisão de frações. E aí, fazemos lá, 1 vezes todos, né? 5x vezes 1, 5x. 56 vezes 1, 56. Escreve aqui. E aqui, 4 vezes 3, 12. Aí, a gente continua fazendo essa conta e nós vamos observar o resultado final dela. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Ah, tem uma questão aqui, pessoal, que eu não tinha observado. Calma aí. Nós temos um x aqui do lado, né? Tá, beleza. Eu resolvi de outra forma do que estava no livro, mas não tem problema. Vai dar igual, vai dar o resultado igual. Então, nós temos uma equação, temos x. Esse daqui está dividindo, pode passar multiplicando, né? Então, vai ficar aqui 12x. Do outro lado, 5x mais 56. O 5 tá mais, vai vir menos. Então, vai ficar 12x menos 5x igual a 56. Quanto que vai dar aqui? 12 tira 5, fica 7. Vou resolver aqui no cantinho, ó. 7x igual a 56. Dá para fazer de cabeça agora. O 7 está multiplicando, passa dividindo. 56 dividido por 7 vai dar 8. O valor de x foi 8. Olha que legal. A matemática é muito bacana. Por quê? Eu resolvi de outra forma, diferente do livro, e o resultado deu o mesmo. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Por que eu resolvi de outra forma? Na verdade, eu fiz todo um lado, o primeiro membro, nós temos 2 membros da equação aqui. O x e do outro lado toda a equação 5x mais 56 sobre 4. O que eu fiz? Eu resolvi esse lado aqui primeiro, ó, que chegou aqui. Deixa eu trocar a cor só um pouquinho. Que chegou aqui, ó, 5x mais 56 sobre 12. Por que aqui estava por 4? Porque não foi feito todo aquele processo que eu fiz aqui, ó, de multiplicação pela fração, inversão, tal. Porque aí, aqui no livro, a opção foi já passar para o outro lado. Já foi passado esse 3 para o outro lado, ó. Ficou 3 aqui desse lado, observem. E já na minha conta, não, eu usei para fazer a divisão. Então, eu escolhi resolver todo o primeiro membro para depois jogar no segundo membro. No livro, deu a opção de resolver uma parte e pegar o 3 e, ao invés de dividir aqui, passar para o outro lado. Foi isso que fez, tá? Mas o resultado deu o mesmo, tem que dar 8. Talvez vocês ainda fizeram de outra forma e chegaram no 8. E é isso que é o legal, é conseguir fazer a equação da maneira que você considera mais simples e chegar no resultado certo. Desde que você não erre as contas, né? Então, por exemplo, eu fui para o processo do mínimo múltiplo comum, das operações com frações, tudo certinho e chegou no mesmo resultado. Agora, se você inventa uma conta que não existe, tipo um procedimento errado, erra em alguma coisa, depois não vai dar certo, ok? Esse é o resultado. Se você fez da forma que o livro estava sugerindo ou da forma que eu fiz, não tem problema nenhum. Muitas vezes eu faço diferente do livro mesmo, tá? Mas é isso aí. O resultado é 8. E na letra C, considere o resultado encontrado e com base na tabela que construiu, faça o caminho reverso. Então, agora você pega o resultado 8, olha só, e vai resolvendo. Onde tem x, você coloca 8 e vai verificar se deu tudo certo. E vai chegar no 8 novamente, ou seja, conferir a equação. Nós temos a equação, nós dizemos que esse lado aqui tem que ser igual ao outro. Um membro tem que ser igual ao outro membro. Resolvendo aqui tem que dar 8. Essa é a questão. Resolveu tudo, deu 8, então você encontrou o valor de x, que era 8. Só isso, é tirar a prova real, tá? Letra C, tirar a prova real. A próxima, deixa eu ver, nós estamos na 151, a próxima página era 152, a questão 3, tá? Então, aqui, ó, utilizando a fórmula de Bhaskara. Eu vou explicar aqui na questão mesmo. Nessa resolução do livro, poderia fazer de novo, mas ela já está aqui para não ficar muito longo, 2 vídeos não muito longos. Aqui. Então, nós temos o termo A. Deixa eu ampliar só um minuto.
Fica melhor de eu escrever aqui. O termo A, que é o 2, nós temos o termo B, que é o 5, e nós temos o termo C, que também é 2. Nós vamos montar na fórmula de Bhaskara. Vamos lembrar qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido, deixa eu arrumar, dividido, tudo isso daqui dividido por 2 vezes o A. Então, o que a gente vai fazer? Jogar os valores de A, B e C e resolver todas elas, tá? Ó, todas elas é uma prática para vocês irem se adaptando com a fórmula de Bhaskara, decorando a fórmula de Bhaskara e quanto mais exercita, melhor vocês vão ficando também, que nem uma atividade física, eu sempre falo. Então, aqui, eu monto a equação menos B. Qual que é o valor de B? 5. O menos da fórmula, o 5 mais ou menos abre raiz. B ao quadrado é 5 ao quadrado, que vai dar 25, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes A, que é o 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tem o menos do 4, vai ficar negativo. Então, pode ver que no meu livro é resolvido um pouco mais rápido do que o passo a passo, né? Por isso que às vezes eu gosto de fazer diferente lá no quadro, quando nós trabalhamos em sala de aula. Então, aqui, resolve dentro da raiz, 25 menos 16 vai ficar 9, ó, tá aqui. Escrevo tudo de novo e agora eu separo x', x duas linhas, olha só, x1, x2, tá? Eu gosto de fazer isso aqui, colocar ali para ficar já mais simples, x', x duas linhas, ou x1, x2. E aí aqui no livro tem a explicação. Menos 5 mais raiz de 9, 3. Então, mais 3 dividido por 4. O próximo é x duas linhas, menos 5, menos raiz de 9, que é 3, está montado aqui, dividido por 4. Resolvendo aqui, ó. Então, nós encontramos dois valores. Menos 2 quartos dá para simplificar por 2, por isso que vai ficar negativo 1 meio. Esse é um dos resultados. E aqui o x duas linhas, menos 5 com menos 3, fica menos 8 sobre 4. Vai dar para dividir. 8 dividido por 4, 2 negativo. Então, aqui no livro tem a explicação, tanto faz se você colocar, ó. Eu sempre coloco o que eu fiz primeiro, dentro do conjunto de solução. No livro, às vezes, não é tão organizado assim. Tanto faz, tá? Você pode começar com o negativo 1 meio e depois o menos 2, ou do jeito que está aqui. Então, nós observamos que o delta, ó, qual que é o delta? A raiz. Raiz foi maior que zero, então, deu dois resultados diferentes. Vamos ver o próximo. Novamente, usando a fórmula de Bhaskara, vocês vão colocar lá termo A, termo B, termo C. E aí, vocês vão montar aqui, ó, menos B, ó, menos B, menos 10, então fica positivo, mais ou menos abre raiz. B ao quadrado, qual que é o B? Menos 10 ao quadrado, que vai dar 100, menos 4 vezes A vezes C, 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36, negativo, fazendo jogo de sinal. O que eu vou falar para vocês? Resolvam no caderno passo a passo, igual eu fiz nas outras questões, tá? Não precisa fazer tão rápido assim, como já está aqui no livro. Aqui é um resumo, né? Resolvendo aqui, 100 tirando 36 vai ficar 64. Então, eu vi que o delta deu maior que zero, vai ter duas raízes reais diferentes. Resolvendo x', x duas linhas, tirando raiz de 64, 8. No x' eu somo e no x duas linhas eu diminuo com o resultado da raiz, tá? Encontra aqui os valores, deu para simplificar, simplifica. Aqui vai dar para simplificar. 18 dividido por 6 vai dar 3. Esse é o primeiro resultado, x'. E o próximo, diminuindo aqui 10 menos 8, 2 sextos e dividindo 1 terço. Ó, então, sempre que a raiz der um resultado positivo, que nesse caso foi 8, nós voltamos lá naquela explicação do discriminante. Ó, vou voltar aqui. Lá na explicação que fala que quando o valor do delta, o discriminante, dentro da raiz for maior que zero, vai ter duas raízes positivas. Quando for zero, uma raiz, ou eu falo duas raízes iguais, pode ser também. E quando é um número menor que zero, é conjunto de solução vazio. E agora, nessa questão aqui, é isso que vocês vão estar aplicando. Vocês vão estar resolvendo e verificando que já foi mencionado lá em cima.
Na B, vocês vão resolver novamente. Praticar A, B, C, montar, resolver. Vocês vão ver que dentro da raiz vai dar um número positivo. Então, resolvendo x', x duas linhas, vai dar dois valores diferentes, duas raízes. Letra C. Na letra C, vocês vão observar que vai dar um número negativo. Dando um número negativo, nós dizemos que o conjunto solução é vazio, tá? Sempre que der um número negativo, não tem como resolver. Para por aí a conta e diz que o conjunto solução é vazio. Aqui, na letra E, deu zero. Então, quando o discriminante dá zero, resolvo, ó, o A aqui vale 1, né? O B aqui vale menos 14 e o C 49. Então, sempre que eu resolvo na fórmula de Bhaskara e dentro da raiz deu zero, o que vai acontecer? Só vai ter uma única raiz, ou eu falo dois resultados iguais, tá certo também, tá bom? Na letra F, resolvendo aqui, a raiz deu 81, raiz de 81 é 9, então é maior que zero, dá certinho. Por que nós fizemos essas contas? Para vocês observarem de novo aquela questão do delta, né? Que quando o delta for maior que zero, for um número positivo, vai ter duas raízes. Quando o delta for igual a zero, o resultado aqui dentro da raiz, o fator discriminante também é chamado, né? De zero, só vai ter uma única raiz, ou pode falar duas raízes iguais. Mas a gente não repete 7, 7, a gente diz que é uma raiz, tá? Só uma questão de formalidade. E quando dentro da raiz der um número negativo, que é o que acontece aqui na C, você para a conta e diz que não há conjunto solução, ou não há resultado, ou conjunto solução vazio, né? Então, essa foi a explicação. Deixa eu dar uma olhada aqui nas próximas. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou separar mais alguns exercícios aqui, ó. Já vou dar uma explicação rapidinha, o que vocês vão estar fazendo, tá? Vocês vão estar resolvendo, eu vou escolher algumas questões dessas, vou deixar anotado. Vocês vão estar resolvendo aqui, ó, por exemplo, vocês vão reduzir ao termo geral, A, B e C. No caso, vocês vão pegar uma equação e vamos deixar da maneira correta para resolver a fórmula de Bhaskara. Então, o que a gente faz aqui? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Aí, do outro lado, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 6, 12. O que a gente vai fazer? Passar tudo para o primeiro membro e deixar o zero aqui, ó. Tá bom? Então, eu passo para cá. Vai ficar x ao quadrado. Menos 2x. Aí, vocês vão ver que esse 2x está positivo também. Vai passar menos 2x. E esse 12 tá mais, vai passar menos 12. Daí, a gente junta os semelhantes aqui. Vai ficar o x ao quadrado, que não dá para juntar com ninguém. Menos 2 e menos 2 junta. Menos 4x. O menos 12 tá ali. Deixa vazio do outro lado e coloca um zero. Por quê? Pra gente usar a fórmula de Bhaskara, que é isso que vocês vão fazer. Aí, nós temos o termo A, B e C. Usa a fórmula de Bhaskara e resolve. Todos eles vocês vão fazer isso. Vocês vão resolver. Resolveu, joga tudo para um lado e deixa o zero do outro lado, ó. E resolve usando a fórmula de Bhaskara em todos eles que eu vou selecionar, tá? Então, essa semana vai ser essa página 154 que eu vou dar para vocês. E as atividades do Khan Academy para vocês estarem praticando, tá, pessoal? Porque lá também eu deixei selecionado algumas recomendações sobre a fórmula de Bhaskara. Lá terão vídeos, exercícios e mais aplicações, porque é bem importante esse conteúdo e é necessário que vocês pratiquem ainda mais essa semana, ok? Qualquer dúvida estarei à disposição. Participem da live também, tira dúvidas. E um abraço, saudades de vocês, bons estudos. Quem falou foi a professora Andriele. Tchau, tchau, pessoal!